Quinto e último tópico desta lição que estamos considerando nesta semana. Uma lição que vem trazendo o tema geral: sede sóbrios, vigiai. E neste último tópico, para fechar esse trimestre, para fechar essa lição, temos o seguinte tema: lições do final da carta. Quais são as últimas lições apresentadas no desfecho da primeira carta do apóstolo Pedro? Irmão Marcelo, quem ajudou Pedro a escrever sua carta? Aqui está claro o nome de Silvano, né? Uhum. Eu creio que Silvano contribuiu trocando com Pedro algumas informações. Sim. Mas o texto deixa claro que como cuido, aí vírgula, diz, escrevi brevemente. Uhum. O autor da carta é Pedro. Uhum. Quem contribuiu no processo, ali, eu até entendo, como eu e você aqui, Luzley, podemos estar conversando, né? Mas, Luzley, eu estou terminando. O que aconteceu mesmo naquele detalhe? Me ajuda a lembrar. Eu lembro, aí você me lembra, aí eu escrevo. Aqui está dando a entender que quem escreveu foi Pedro. Agora, quem ajudou a ele escrever de alguma forma, relembrando, com certeza foi Silvano. E é sugerido, inclusive, na próxima pergunta, que, de repente, algumas questões gramaticais, né? Teve ali um suporte, talvez Silvano tivesse um conhecimento um pouco mais aprofundado da língua, né? Sim. Você está na pergunta B, né? Eu só estou trazendo aqui dentro do contexto que o irmão estava mencionando. Isso mesmo. Então, a gente não... Ajudando, de repente, tanto na linguagem, como também em relembrar, né, alguns detalhes. Sim. Então, vamos ser assim, bem claros, né? Existe o autor apresenta um auxílio e houve mesmo uma ajuda. Agora, que tipo de ajuda? Nós podemos entender, subentender, né? Ou concluir que foi uma ajuda em algum aspecto. Entretanto, ele deixa claro, escrevi brevemente. É uma carta de 5 capítulos, uma carta pequena, e ele escreveu de modo breve. Sim, tudo bem. Uhum. Na pergunta B já tem mais outros detalhes. Muito bem, eu só estou fazendo uma consulta na minha Bíblia aqui, que algumas versões podem trazer nesse texto o nome de Silas, que no grego é Silvano. Mas, enfim, fica aí para curiosidades e pesquisas posteriores. Silas, Silvano, nomes próximos ou que eram considerados os mesmos naquela ocasião. Perfeito. Muito bem. Não vamos para outras conjecturas, porque na minha mente já abriu aqui outro viés, mas deixa para pesquisas mais pesquisar. Profundas. Aqui, a lição sempre será um caminho de introdução às suas futuras pesquisas. E, inclusive, aproveitando a fala do irmão Marcelo, nunca entenda que a lição interativa, inclusive, tem a palavra final sobre o assunto estudado, né? Aqui nós abrimos um ponto, fórum para a discussão. Até um ponto a discussão, mas muitas vezes depois, quando chegamos na igreja, nossa, esse detalhe aqui que eu não me veio à mente quando nós estivemos apresentando o programa Lição Interativa. Aí aparece um Silas e um Silvano para nos ajudar a entender mais alguma coisa. Mas vamos à pergunta B. Como sabemos que Silvano era um evangelista ativo que colaborava com Pedro e Paulo? E que, conforme foi mencionado, deu ali as suas contribuições, informações, eu vou dar a minha conclusão, né? Na realidade, as 3 epístolas confirmam que Silvano era um ativo missionário. Uhum. A primeira dizendo, porque o Filho do Homem, o Filho de Deus... pregando o evangelho por mim, aí vírgula, Silvano, Timóteo. Esse por mim é Paulo, né? Que escreveu Paulo a carta. cita o autor de Coríntios, o autor da carta, né? Por mim, Silvano e Timóteo. Então, ele é integrante. Depois aparece Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, Paulo e Silvano, que aparece ele também na equipe missionária que atendeu o Mediterrâneo. E, por fim, também, na segunda carta aos Tessalonicenses, aparece a presença de Silvano. Entretanto, nós queremos que vocês da Escola Sabatina, nossos alunos, entendam que quando a gente usa aqui a palavra provavelmente, a gente não está concretizando nada aqui, não está dizendo nada de modo definitivo. Como aparece na pergunta, né? Assim a pergunta apresenta. Provavelmente, então... é possível que ele tenha ajudado de alguma forma, até na produção da gramática grega, é possível. Mas
a possibilidade não é algo que seja concreto. É uma coisa a considerar, avaliar, né? E o que a gente sabe ao certo é que a irmã White, quando ela escrevia, ela sentia que precisava de ajuda do esposo, e ele fazia algumas correções. Em algum momento o autor está tentando fazer essa comparação. Sim. Certo? E a gente respeita muito aqui. Mas até porque existem outros fatos que são mais concretos, inclusive, né? Mesmo Paulo, ao escrever algumas de suas cartas, ele contou com o auxílio de pessoas que, de fato, colocavam no papel que ele estava mencionando. Então, eu até creio que esse aqui é um exemplo, mas existem exemplos mais claros que... Entendam, viu, pessoal, vocês que nos assistem. Esse aqui é um exemplo parcial, tá? Mas eu tenho exemplos claros de pessoas na Bíblia, no Novo Testamento, que realmente fizeram aquilo que o esposo da irmã White fez. Por exemplo, Teófilo, se não me equivoco, ajudou a Paulo a escrever Romanos. O João Marcos, por exemplo, recebeu as informações de Pedro, escreveu o Evangelho de Marcos. Então, esse auxílio existiu no Novo Testamento. E é exemplo do que existiu, é esses exemplos, contando com esse exemplo aqui apresentado com probabilidades, né, trazido aqui, nós queremos deixar claro que existem elementos corroborativos que acentuam a ideia de que aquilo que o esposo da irmã White fez por ela, outros fizeram pelos apóstolos no passado. Muito bem. E já respondendo a segunda parte desta pergunta, que dizia como isso teve um paralelo com a irmã White. Isso. Exato. Através desse auxílio, né? E a pergunta C, que bom costume os apóstolos estabeleceram que os crentes de hoje devem continuar praticando? Aqui eu quero falar, Luzley. Sim. Irmãos, é o seguinte, ósculo santo, é o ósculo santo a resposta. Isso. É uma prática cristã que remonta desde dos primórdios da igreja cristã. E ele é um ato solene e sagrado, que deve ser aplicado na Igreja de Deus com os membros da Igreja de Deus. Existem cuidados que devem ser tomados. As últimas palavras do texto diz assim, nos momentos e lugares apropriados. Então, estamos em congregação entre irmãos, numa santa ceia, ou quando revemos irmãos que há meses não tínhamos visto, num lugar próprio. Você pode dar um beijo na face do seu irmão, porque isso é santo. Mas em lugares apropriados. Tá claro, irmãos? Porque nós podemos fazer o uso de algo sagrado em lugar indevido. E a orientação é que nós tomemos esse cuidado. Esse é um beijo santo. É dado na face. Não é uma brincadeira. É algo seríssimo. E deve ser aplicado na Igreja de Deus. Essa é uma das características da Igreja dos últimos dias. E quando a Igreja de Deus for destacada dentro dos eventos finais, será dito o texto do Apocalipse. Esses que lavavam os pés uns aos outros e nós que nos beijávamos com o ósculo santo. Então, o ósculo santo é sagrado, uma das características da Igreja de Deus e deve ser feito, praticado entre irmãos e irmãs, e deve ser feito e praticado em momentos e lugares apropriados. E o próprio texto orienta como fazê-lo. Na sua expressão, entre irmãos e irmãs, só para ficar bem claro, entre irmãos irmãs e irmãs, entre Isso. irmãs e irmãs, irmãos e irmãos. Exato, para ficar Pode mais haver, claro. para não haver uma confusão, né? Que fique então, bem claro eu isso. posso oscular meu irmão do meu gênero e a irmã oscula a sua irmã do seu gênero. É isso que o Luzley quis que eu deixasse bem claro. Muito bem. Muito bem? Bom, Marcelo, assim nós chegamos ao final desta Eu agradeço. lição. Mas antes de tu agradecer, eu gostaria que tu tecesse as palavras finais de apelo para o fechamento em face de tudo que nós consideramos sobre o tema sede sóbrios, vigiai. Irmãos, eu quero, em primeiro lugar, dizer que nós estamos ouvindo falar da guerra da Ucrânia, mas não se esqueça, nós estamos em clima de guerra. Nós temos alguém que tenta nos aferir e nos condenar e nos comprometer constantemente. É numa assinatura, é numa compra, é numa venda, é num relacionamento, é numa foto que expomos nas redes sociais, nós podemos ser tentados pelo inimigo. E
E dessa forma, precisamos seguir o conselho geral dessa lição. Sejamos sóbrios. Eu apelo para aqueles que fazem uso da internet, das redes sociais. Mostrem a Jesus Cristo nas redes sociais através de seus acessos, de suas publicações. Que Jesus seja visto ali. Não permita que a sua falta de vigilância e a minha falta de vigilância comprometa a Igreja de Deus. Sejamos sóbrios, vigiemos e tenhamos, sobretudo, Jesus como centro das nossas maiores atenções. Não nos esqueçamos que o poder está disponível, mas não de modo estático. O poder está disponível para que façamos uso dele, renovemos os nossos votos, sigamos contra as nossas tendências e assim, dessa forma, aperfeiçoaremos e edificaremos um caráter à semelhança de Cristo, de acordo com a sua vontade. Que Deus abençoe a todos os nossos alunos da Escola Sabatina de todo o Brasil e aqueles que nos assistem do exterior. Que a bênção de Deus esteja sobre mim e sobre você também no estudo desta lição. Que Deus abençoe. Amém.